Hoje eu gravei um vídeo falando sobre o final do mangá de The Promised Neverland. E esse vídeo tá provavelmente saindo na semana seguinte para não deixar tão saturado uma coisa logo em cima da outra, para dar um espaçozinho, mas que eu quis gravar logo no mesmo dia porque tá tudo muito fresco ainda na minha cabeça e eu queria aproveitar esse timing para falar mesmo dos vários tópicos que o mangá fornece pra gente, né? Entrega de bandeja pra gente poder discutir. Esse é um que eu escolhi pra fazer um vídeo à parte, que é falando sobre a Emma como personagem principal de um shonen. Isso que é algo interessante porque tem alguns pontos muito bacanas que dá pra gente discutir aqui, porque a personagem ela sofreu um hate infernal. Sofreu um hate, mas cada capítulo que passava e tinha personagem tomando alguma decisão ou falando alguma coisa, meu irmão, era uma chuva de hate nos comentários falando, xingando a personagem. E eu tô aqui majoritariamente para tentar passar um pano pra personagem, né? Eu acredito que ela seja parcialmente injustiçada em vários pontos e eu queria aproveitar para defender um pouco ela nesse vídeo aqui. Alguns pontos são realmente válidos, mas eu vou tentar passar um pano aqui. Porque, primeiro, o que a gente tem é ela sendo uma personagem feminina, a personagem principal e sendo uma garota no mangá shonen. E isso, se não é a primeira vez que acontece, é uma das pouquíssimas vezes que isso acontece, porque por mais que a gente possa extrair, por exemplo, o exemplo que eu posso dar aqui é Kill la Kill, apesar de ser seinen, mas daria para exemplificar tranquilamente aqui, pode muito bem ser confundido com um shonen sem problema nenhum, mas mesmo assim é algo muito raro da gente ter. E normalmente o estigma que a gente tem de personagem feminina em shonen, por mais que independente seja protagonista ou não é positivo. Várias das vezes a gente tem personagem feminina ou sendo aquela personagem inútil, ou sendo aquela personagem fracote, ou sendo aquela personagem que só tá lá pra ser sexualizada. E isso é um problema, porque a gente fica, caraca, mano, podia ser mais. A personagem podia ser um pouco mais bem trabalhada, e muitas das vezes acaba não sendo. Então quando a gente tem a Emma surgindo como personagem feminina principal num shonen, a gente já começa a se perguntar, e aí? Qual vai ser a dessa personagem? Ela vai carregar esse estigma também ou vai ser algo diferente? No começo, pela minha perspectiva, pelo que eu vi das pessoas comentando no começo, quando a história se popularizou, é que ela foi recebida de forma neutra. Não existiu esse julgamento logo de imediato em cima da personagem. Isso foi construído ao longo do que o mangá foi acontecendo, né? A história foi se conduzindo. Então, de primeiro, o pessoal, ao meu ver, pareceu aberto a essa possibilidade. Falou assim, beleza, a personagem feminina, vamos ver no que dá. Sem qualquer julgamento prévio, né? Só que aí começaram os problemas em relação à personagem, né? E o primeiro que eu queria destacar aqui é que por mais que ela a princípio não carregue esse estigma de personagem feminina em shonen, que é o famoso mulher em shonen, que eu gosto de usar, né? Tem o física em shonen e tem o mulher em shonen, né? Que é quando a gente quer apontar que a personagem, mano, podia ser melhor trabalhada, tá sendo colocada lá, assim, bem de forma estigmatizada mesmo. Então, ela foge a princípio desse estigma, mas ela não foge completamente, porque nas entrelinhas ela ainda é rebaixada, pelo menos implicitamente, em relação aos outros dois principais. Porque a princípio o que a gente tem, olha só, os três personagens principais, a Emma, o Ray e o Norman, eles são os três tops da turma, todos os três conseguem gabaritar, mas mesmo assim cada um deles tem a sua peculiaridade, né? A gente tem o Ray, se eu não me engano, que ele tem uma capacidade física um pouco melhor, o Norman, né, ele é um pouco mais inteligente e tal, e a gente tem a Emma. Muitas das vezes, quando a gente tem um diálogo entre os três, deles bolando algum plano, ou deles tendo que explicar alguma coisa pra gente, né, normalmente é a Emma que assume esse papel de perguntar o que está acontecendo, perguntar qual é o plano, porque a gente, leitor, precisa ter a informação mastigada. Então, algum dos personagens precisa assumir essa função de ser o burro, que vai perguntar para os outros, para que assim os outros respondam para a personagem e para a gente também, por consequência. E depois de todo esse estigma, que dá para ver claramente em vários mangás shonens, que fica difícil desassociar uma coisa da outra. Por mais que ela tenha um destaque muito grande, ela implicitamente ainda é colocada um degrauzinho abaixo quando a gente tem cenas de diálogo como essa, ela sendo colocada como a burrinha do trio. Outra característica da Emma é que ela é extremamente idealista nos seus objetivos. Ela quer tentar salvar todo mundo, ela é extremamente empática, ela é num nível assim que muitas das vezes pode não parecer tão natural assim, e nesse ponto eu até concordo, porque muitas das vezes a gente trata a coisa como algo mais realista, a gente quer
que seja algo mais prático. A gente não quer, por exemplo, lá no primeiro arco que, caraca, vai levar todo mundo? Como é que vai ser para levar todo mundo? Não tem como a gente levar todo mundo. É muito mais fácil vocês, os principais ali, tentarem se virar e conseguirem sobreviver por conta própria. E sem tentar levar todas as crianças lá da fazenda. E isso ao longo do mangá também vai acontecendo, né? Tem outros exemplos também que seguem esse mesmo padrão. A Emma é assim. E ela é extremamente empática. E teve um momento no mangá que essa extrema empatia soou mal aos olhos das pessoas, que foi aquela clássica página onde ela fala: eu não quero matar os demônios, chorando pra caraca, mano. Eu não tinha lido ainda aquela parte quando saiu aquele capítulo e postaram lá no grupo do Face. Eu fiquei, caraca, mano, não tem como não dar uma zoada. Infelizmente não tem como você olhar pra aquilo e não achar graça. E não achar graça e não ficar com um pouco de raiva também. Você fala, mano... Só que depois que eu li o que tinha acontecido, eu entendi o lado da Emma. Só que a fala que foi dada à personagem é que fez parecer galhofa. É que fez parecer, mano, virar a mesa aqui, tá ligado? Aquele meme velho que o maluco vira a mesa assim. Foi essa impressão que a gente tem de imediato quando vê aquela cena. Se a cena tivesse sido construída de outra forma, onde ela primeiro explica ou fala de forma mais sutil o que ela quer na verdade, soaria muito mais natural. Não soaria tão meme quanto foi essa página, né? Porque o argumento dela era o seguinte: olha, e a nossa amiga Mudika? Ela é um demônio também. A gente vai exterminar esse demônio também que ajudou, salvou a nossa vida e que não come humanos? A gente vai também fazer isso com ela? É um argumento que ninguém tinha pensado ainda. Ninguém tinha levantado ainda essa questão. Caraca, mano, é verdade. A nossa amiga ela vai morrer também só por ser um demônio, mesmo ela sendo uma boa pessoa. E aí, como é que a gente faz? Outro exemplo também foi quando a Emma e os outros principais também, eles vão e se infiltram numa pequena cidadezinha lá de demônios e eles começam a perceber como funciona aquela sociedade de uma outra perspectiva, né? Vendo demônios como simplesmente cidadãos comuns. Eles vão lá na feirinha, passeiam pelo bairro, tem os demôniozinhos crianças e tal, e eles vivem como se fossem pessoas normais. Eles vivem como qualquer pessoa viveria. Podem passar no açougue lá para pegar uma carne de humano, podem até pegar, mas para eles é uma perspectiva muito mais simples. Não é uma questão de, caraca, vamos aqui sobrepujar os humanos e vamos fazer aquela fábrica onde a gente vai produzir humanos e a gente vai comer e tal. É muito mais sutil. É algo que a própria Emma, os próprios humanos, eles conseguem se identificar e eles parcialmente se identificaram com isso. Eles falam, caraca, realmente, né? A gente viu as criancinhas lá, demônios passando e são como se fossem crianças comuns. Então, se ela tivesse levantado essas questões de uma forma um pouco mais natural, não viraria esse meme todo, porque a gente também, como leitor, ficaria realmente. Ela tem um ponto, vamos terminar todo mundo de fato? Ou não? Ou vamos pensar em algo que, mesmo que seja mais difícil de fazer, não vai pelo menos matar os nossos amigos, não vai, por exemplo, matar as criancinhas demônios que, a princípio, não fizeram nada, não tem culpa de nada. E isso, narrativamente, é bom, porque as coisas aconteceriam de forma muito mais fácil se eles seguissem o plano dos outros. E se a Emma ela traz dificuldade para os problemas eles serem resolvidos, isso é algo bom, porque se torna um desafio muito maior para o autor conseguir resolver esses problemas, deixa a história, os desafios muito mais difíceis e a gente fica mais preso com isso ao mangá. Isso narrativamente funciona, porque a história é basicamente resolução de conflitos. E quanto mais conflito a história tem, mais interessante ela fica também. Minha bateria ela vai acabar daqui a pouco, antes de eu terminar esse vídeo. E a terceira coisa que eu queria falar é o final da história, onde a Emma ela se sacrifica na promessa que ela fez pro deus demônio lá, né, que a gente não sabe o nome até hoje, como se pronuncia aquela coisa, mas ela fez a nova promessa onde ela consegue salvar os humanos, consegue transportar os humanos para o mundo dos humanos e ela se sacrifica. Na verdade, ela continua viva, mas ela perde as memórias e é colocada num lugar completamente diferente da família dela, completamente afastada, onde ela a princípio nunca mais veria aquelas pessoas e nunca mais se lembraria. Ela continua sem se lembrar, mas ela reencontra o pessoal, né? O pessoal consegue encontrar ela, mas independente disso que eu comentei naquele outro vídeo que teve uma resolução um pouco, na verdade bastante complicada, e eu comentei naquele vídeo, independente disso, ela realizou
essa promessa. Ela realmente se sacrificou. E isso faz parte, foi bom para a evolução da personagem, né? Concluiu, pelo menos nesse sentido, de uma forma positiva, porque a personagem desde então não queria perder ninguém. Era aquele clássico idealismo de, olha, não podemos perder ninguém, eu vou conseguir fazer isso sem que a gente perca nada. E isso foi amadurecendo ao longo da história, a personagem foi vendo pessoas morrerem ao longo da história, né? No começo a história ela poupava a vida de um monte de gente, mas depois a própria história também foi amadurecendo nesse sentido de realmente começar a matar personagens. E a partir desse ponto onde isso acontece, ela foi percebendo, caraca, mano, a gente também perdeu vidas. E no final, quando ela se vê nessa posição de, olha só, ou sou eu ou é a minha família, ela se entrega, ela se sacrifica em prol da família, por mais que a família fosse perder algo que ela não queria. Então isso foi algo que eu achei muito positivo para a evolução da personagem, né? Diferente do Ray, por exemplo, que ele tinha o conflito interno dele de, caraca, mano, eu sempre tô meio que na sombra ou do Norman ou da Emma, ele nunca muito se posiciona e tal, e isso, por exemplo, ficou em aberto, não foi concluído, e aí? Mas pelo menos a Emma teve esse momento maior no final do mangá que eu achei maneiro, enfim. Ou seja, muitas das coisas que a gente discute sobre a Emma são mais questões autorais, reflexos de problemas muitas vezes que já existem no mundo real, no nosso mundo aqui, que são também reproduzidos no mangá, que muitas vezes gera essa injustiça com a personagem, né? Vamos colocar dessa forma. Ou uma fala mal colocada, ou a forma como o autor coloca a personagem em determinadas circunstâncias, enfim. Ou seja, dá pra gente passar um pano pra personagem. Ela não é de todo mal assim, né? Mas digam aí nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto antes que a bateria acabe. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e ativar o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!